E aí, galera, salve! Superar desafios é de humanos. Superar desafios é de humanas. Muito legal estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Não importa o horário que você estiver aqui trabalhando conosco, esse é um recado especial para o aluninho, para a aluninha e principalmente para o parceiro professor, para a parceira professora que está junto conosco aqui nessa jornada. Vamos dar uma olhadinha no trabalho que a gente vai fazer nesses próximos minutos. Bota no LED, olha lá, vocês estão vendo? O componente curricular é as narrativas históricas e sua produção material, aquilo que é táctil, aquilo que é concreto, e imaterial, aquilo que está no plano mais abstrato, está no plano mais estético, está num plano sensorial um pouco diferente. A unidade curricular no mundo, tudo está interligado. Reparem como essa unidade curricular tem tudo a ver também com esse período onde a gente está tão interconectado. O nosso componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, a atividade integrada é a número 4, estamos na aula 2 e vamos dizer aqui que capoeira, vamos trabalhar esse tema, associada de uma forma mais raiz à ciência histórica. Eu sempre gosto também de falar da habilidade, é a 104, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial. Gente, você já deve ter percebido comigo, né? Capoeira é uma cultura imaterial, ok? Vamos voltar para o LED, vamos continuar a leitura aqui, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Quando eu falo inseridas no tempo e no espaço, eu já estou propondo aqui diretamente e evidentemente uma abordagem histórica, né? Até porque a gente vai fazer aqui um estudo, vai fazer uma digressão do passado das sociedades, compreendendo aqui esses contextos no diálogo que esse passado estabelece com o nosso presente e nas perspectivas de futuro que ele também faz com que a gente possa prognosticar. Vamos para o LED de novo. Os objetivos é historicizar a capoeira. E como eu falei, estabelecer aqui a relação entre essa cultura imaterial, a capoeira, e os contextos históricos ao qual ela se desenvolveu. Sem mais delongas, vamos lembrar aqui para vocês. A capoeira, ela é afro-brasileira. Ou seja, ela foi aqui elaborada, forjada em cima de uma raiz africana, mas que se desenvolveu e foi se adaptando num cenário nacional, num cenário brasileiro. Portanto, se a gente quiser fazer um apanhado aqui que contextualize de forma bastante fidedigna essa expressão de cultura imaterial, a gente vai dizer que ela é simultaneamente africana, mas, sobretudo, também nacional. Por isso que a gente fala que ela é afro-brasileira. Tá lá no LED. Ela faz uma junção aqui de algo extremamente bonito, plasticamente extremamente rico, que é a arte marcial, a música e a dança. Então, reparem, ela simultaneamente pode ser vista como uma forma de expressão corporal ligada às artes marciais. Tem gente que estabelece até o link dessa expressão de arte corporal com relações com o esporte, mas isso é muito rico. Tem aqui também algo de muita riqueza estética, quando a gente percebe inserido nessas habilidades a questão da musicalidade,
Claro, eu falei da capoeira, você lembrou do birimbau, você lembrou da melodia, você lembrou da composição rítmica e com a dança, que é uma outra expressão corporal, mas está numa pegada diferente da luta, porque estabelece aqui a fruição. Só que tudo isso está junto na capoeira. É por isso que nós temos na capoeira essa riqueza tão profunda aqui, justamente por causa dessa diversidade. É esporte, é luta, é arte, é dança, é música. Portanto, eu aqui até coloquei, vamos olhar no LED lá, talvez uma expressão que consiga resumir isso de uma forma bem legal. É uma musicalidade acrobática. Vamos passar para o próximo. Estudar capoeira, a gente vai perceber também que tem uma relação direta com a resistência da etnia preta, que foi vitimizada pelo sequestro, pela diáspora africana, no contexto da escravização mercantilista, que vai do século XVI, aqui no Brasil, até praticamente o final do século XIX, ou seja, quase 400 anos de uma tragédia social. Tragédia social tão grande, mas tão grande, que inclusive nos dá aqui argumentos para estudar o racismo estrutural que acabou se condicionando a essa sociedade. E aí fica aqui a reflexão do qual não é o objetivo da aula, mas é sempre bom dizer racismo estrutural, que talvez você possa compreender pelo fato da escravização ter acabado há tão pouco tempo, institucionalmente, por exemplo, com a Lei Áurea em 1888. Mas tem outro lado também que a gente não pode aqui deixar como irrelevante. Ainda que nós tenhamos um espacejamento de tempo curto, algo em torno de 140 anos do fim da escravização, nesse tempo, a etnia preta poderia ter sido inserida de uma forma muito mais integrada a uma sociedade que começa uma transição lenta a partir do início do século XX, rumo ao capitalismo. Então, quando a gente fala da capoeira, a gente vê essa resistência no passado e a gente vê também formas de resistência no presente, uma vez que o racismo, infelizmente, permanece. Tem também algumas questões ligadas à defesa de quilombos, e todo mundo já sabe, vamos repetir aqui, né? Os quilombos são aqueles aldeamentos formados pelos africanos que conseguiam fugir do controle de seus senhores e estabeleciam ali um cenário social e cultural muito próximo daquilo que eles conheciam da sua pátria-mãe, a África, as suas respectivas nações africanas. Em 2008, a capoeira foi tombada como bem cultural pelo IPHAN, que cuida do patrimônio histórico nacional. Em 2014, ela é tombada como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, ou seja, ela é um bem mundial, né? E a gente vai perceber aqui como que ela vai se desenvolvendo a partir de suas nascentes, que é o modo angolano, onde a capoeira é colocada de uma forma mais rasteira, mais horizontal, e o chamado modo regional, que aí tem uma cara mais brasileira ainda, com a questão de seus movimentos relacionados ao ar. Lembrando também que esse componente, esse tema, ele pode ser estudado pela arte, pelos motivos aqui que eu descrevi da riqueza estética que a capoeira tem. Pode ser estudada pela sociologia, na perspectiva da resistência, na perspectiva da organização de grupos sociais, na perspectiva de sua relação com as festas, com o pertencimento, e pode também ser estudado pela história. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Gente, vocês estão olhando ali no LED?
que a capoeira ela é um produto associado a um valor. Que produto é esse? É a questão da aculturação. O que é a aculturação, professor? A aculturação é quando você tem a fusão de diferentes práticas e procedimentos, que a gente pode até colocar aqui a fusão de diferentes culturas, que ao se fundirem, formam uma terceira expressão. E quando a gente fala de valor, é claro aqui que vocês podem discordar de mim, mas certamente um dos maiores valores, se não o maior valor que o ser humano pode ter é a sua liberdade. E quando a gente fala de um ambiente de escravização e de pós-escravização marcada pela marginalidade, pela marginalização e pelo racismo, a capoeira se faz presente também na questão pela luta em prol da liberdade. Qual é a sua origem? Muitos especialistas trabalham com a ideia de que a capoeira foi trazida a partir de uma coreografia feita pelos escravizados oriundos de Angola, que antes do mercantilismo europeu e antes de se centralizar principalmente, era chamada de dongo, né? De dongo, e vocês estão olhando ali no mapa onde fica Angola. Vamos lembrar, Angola tornou-se uma colônia portuguesa por muito tempo, que foi muito além, inclusive, do período mercantilista. Angola só vai conseguir sua independência após a Segunda Guerra Mundial e por questões aqui de similaridade na questão metropolitana, tem uma relação muito próxima com o Brasil sob diversos contextos. Afinal, falamos o mesmo idioma, né? E temos traços muito comuns na composição e de miscigenações que ocorreram nos últimos 500 anos. Muito bem. Para quem não sabe, capoeira ela já existia no léxico, no vocabulário na época colonial. E capoeira significava aquela cesta onde você colocava frangos castrados. Quando eu estava estudando isso, eu me lembrei até de um bairro aqui de São Paulo, que me lembra bem esse nome, que é o Capão Redondo, né? E aí também algum aluninho deve estar pensando, mas por que castravam os frangos? Porque dessa forma o frango acaba crescendo mais rápido e quando você colocava o frango castrado nesse cesto, né, na capoeira, é claro que existia ali uma espécie de luta, uma luta que acontecia, parte ela na horizontal e parte quando os frangos tentavam voar. E é dessa similaridade que muitos especialistas falam que a capoeira emprestou essa questão. Outra normativa que está muito relacionada aí a Angola, às nações africanas, é que por volta da adolescência existia uma espécie de rito de passagem. Isso é muito comum, viu, gente? São várias culturas que estabelecem o fim da infância e o início da adultescência. E sempre há uma marca, há uma fronteira como o rito de passagem. Por exemplo, os judeus têm o bar mitzvah, né? Várias culturas. E entre a cultura de algumas nações africanas existiam os quimbundas, que era uma espécie de luta esportiva. Então, já fazia parte da tradição dos africanos adultecer-se, chegar à vida adulta a partir de um rito de passagem ao qual se estabelecia essa prática da luta corporal. Agora a gente vai para o LED. Vamos tentar estabelecer um outro prisma histórico com um olhar dentro dos regionalismos africanos, ok? Muito bem, esse território que viria a ser chamado de Angola, que vocês estão vendo aí no mapa, ele era chamado de Dongo pelos moradores locais. E essa região de Dongo, ela se constituía num império
que era dividido em territórios. Esses territórios, eles eram chamados em sobados. Gente, a escravização mercantilista, ela tem que ser compreendida como uma relação de dominação dos povos europeus, e aqui especificamente eu estou falando dos portugueses, não só nas colônias americanas. Foi claro? Você tem que entender essa prática de conquista, de cooptação e de dominação em relação também aos territórios que hoje nós chamamos de África. Ok? Por que você está comentando isso? Porque pouco a pouco os portugueses começaram a estabelecer relações diplomáticas no início e depois relações mais agressivas de cooptação e conquista em relação ao interior dos territórios. E aqui eu estou centrando em Angola, o famoso Dongo. Tá? Ela se inicia a partir do litoral e depois ela vai se interiorizando. Professor, você está querendo dizer que os sobas, esses líderes regionais, passam a estabelecer relações aqui com os portugueses? Sim, relações que inclusive explicam não só as rotas mercantis, a comercialização, mas sobretudo também o tráfico negreiro. A partir do século XVII, a coisa não ficou mais diplomática, não. Ela fica um pouco mais violenta. A conquista já passa a ser em nível político, quando os portugueses transformam os líderes locais em vassalos. Para quem não lembra, no ideário medieval que permanece por bom tempo na Idade Moderna, vassalo é alguém que tem um título de nobreza reverendado, né, entregue por um soberano. Então o rei português ele já se coloca aí como praticamente dono dessa região do Dongo e ele concede um título de nobreza a esse africano nessa espécie de avassalamento. Só que esse título de nobreza, ele está ligado muito à questão política e religiosa, porque os africanos não entendem a vassalagem como posse da terra. Do ponto de vista cognitivo, os africanos entendem a terra como um bem coletivo. Mas, vocês me ouviram falar, isso tem muito a ver com questão religiosa e política. E nesse momento, a partir do século XVII, já começa também uma conversão maciça de muitos povos africanos pela catequese cristã. Guerreiro, aonde isso vai dar? Vamos lá para o LED. Olha lá. Aumentam-se muito mais as relações mercantis. Isso faz com que o fluxo de prisioneiros e pessoas que serão escravizadas aumentem bastante também. E proporciona aos portugueses, sobretudo, o domínio do interior do território, o que vai, evidentemente, aumentar profundamente o nível de exploração. Gente, vamos continuar aqui a nossa aulinha. Já vimos isso aqui. Chegamos ao Brasil. Muito bem, chegamos ao Brasil. Chegamos ao século XIX, aonde a capoeira já começa a ser bastante documentada, retratada, observada e analisada nos ambientes urbanos de grandes cidades brasileiras do século XIX. Salvador, por exemplo, é essa primeira que vocês estão vendo do canto alto, à esquerda de quem está assistindo, é uma cidade no século XIX de 70 mil habitantes. É a segunda maior cidade do Império Português. Só perde a liderança para a liderança de Lisboa, que era a capital do Império, né? É uma cidade que inclusive encantou Charles Darwin. Pelas belezas naturais, né? Pelos recursos. É uma cidade que, a partir da chegada da família real, em 1808, onde se inicia o período joanino, é uma cidade que ganha uma
faculdade de medicina. Só que já começa a ficar muito explícito tensões políticas, que inclusive vão muito além da questão da independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822. Tensões políticas que eu falo aqui, questões sociais, né? A escravização vai ser mantida, a superexploração dos libertos vai se manter, a pobreza. E aonde dão essas tensões? Elas começam a dar em algumas revoltas. Nós temos aí em 1821 a Revolução Liberal, nós temos em 1822 a Guerra de Independência na Bahia. A gente não pode esquecer que na Bahia se comemora a independência do Brasil, não em 7 de setembro de 1822, e em 1837 nós temos a Sabinada. E essas revoltas, elas são potencializadas no pânico, no imaginário das elites locais por causa do Haiti. A gente não pode esquecer que o Haiti conseguiu sua independência através dos escravos. Mas, professor, o que tudo isso tem a ver com capoeira? Gente, vocês vão perceber como a capoeira ela passa rapidamente a ser criminalizada pelas autoridades em virtude desse cenário que associa simultaneamente o medo de que o Brasil passasse por um processo igual ao do Haiti, de uma revolta de escravos, e o fato dela ser uma luta corporal e a necessidade de se manter o controle social. A gente vê isso em Recife também. Olha lá no LED, vocês estão vendo? É a cidade que está à direita na parte alta de vocês, que também passa por grandes revoltas. Em 1817, a Revolução Pernambucana, em 1824, a Confederação do Equador, e a gente não pode esquecer que Rio de Janeiro, que é essa paisagem que vocês estão olhando aí na foto abaixo, marcada por essa beleza tropical, ela vai ser sede do Império Português até 1821. E o fato de se tornar sede do Império faz com que o Brasil comece a receber vários moradores europeus, né? Várias pessoas, visitantes europeus que moram aqui, e a elite que se estabelece no Rio de Janeiro, ela vai formar uma corte. Primeiro, como eu já falei, a corte portuguesa, depois a corte do Brasil independente, representada por Dom Pedro I. Essa elite ela passa por um processo de europeização, que inclui etiqueta. E o olhar, a representatividade, não é feita pela cultura local. O olhar dela, do ideal de civilidade, de etiqueta, é aquilo que é trazido da Europa. Só que acontece aí um cenário extremamente curioso, porque ele é contraditório. Ao mesmo tempo que eu quero fazer do Rio de Janeiro um cenário civilizatório, porque ele é a capital do Império, simultaneamente eu tenho que conviver com a escravidão, que é vista pelos europeus como algo que já está anacrônico, já é visto como algo selvagem, já é algo que não combina mais com nações que querem ser civilizadas. É claro que isso chamou muito a atenção desses viajantes. E dentro desses viajantes, a gente vai chamar a atenção principalmente para o quadro que vocês estão vendo ali no LED. A gente vai inclusive concluir a aula fazendo uma análise do quadro Capoeira, do grande desenhista, pintor Johann Moritz Rugenda. Tem gente que fala Rugendas, fale do jeito que você quiser, para a gente perceber alguns aspectos dessa cultura imaterial que faz parte daquilo que nós comentamos desde o início da aula. Vocês estão vendo ali, ó. Olha lá, bem no quadro, bem no quadro. Vocês estão vendo à direita de vocês o batuque. Perceberam ali? Se vocês olharem na extrema esquerda, nos últimos dois personagens do quadro, a gente percebe um batendo palma e o outro com os braços erguidos dançando. Isso dá a ideia. Por que o Rugenda está mostrando isso, professor? Porque ele quer mostrar que a capoeira, como eu disse lá no início, quando eu falei de sociologia, é acima de tudo um elemento de confraternização. E aqui, no caso,
um elemento de confraternização de um povo marginalizado, aqui no caso, escravizado. Outra coisa que chama muito a atenção, lembra que eu falei de fusão cultural? Vocês perceberam que legal? O sujeito que está tocando batuque, vocês estão olhando aí, ele tem um chapéu de 2 bicos. O chapéu de 2 bicos, ele virou parte da indumentária das elites após o Napoleão. Napoleão é que popularizou a moda do chapéu dos 2 bicos. E olha lá, o sujeito quer ficar na estica. Ele quer uma representatividade que a gente pode associar aqui à moda contemporânea da época. E aquele que está dançando lá no canto esquerdo, vocês devem ter percebido que ele está usando a cartola. E pouco a pouco, no século XIX, é a cartola que vai acabar fazendo parte daquilo que é considerado de mais sofisticado dos chapéus no século XIX. Outra coisa que nos chamou a atenção é o ponto central do quadro. Vocês estão olhando o ponto central do quadro? A gente percebe 2 coisas ali. Ele está usando o amarelo. Professor, por que o amarelo? Quando você usa cores quentes, o vermelho, o amarelo, é o primeiro lugar onde os nossos olhos percorrem quando a gente faz uma análise estética visual. Então, muito de cara, a gente é jogado para esses 2 personagens centrais. E outra coisa também que me chama a atenção é que a gente percebe a tensão nesses 2 personagens. E por que o Rugendas dá essa tensão? Através dos músculos, através da linguagem corporal, através da expressão do rosto, porque ele quer mostrar, sobretudo, que a capoeira não é só uma dança, como a gente observa nos personagens. A capoeira não é só um ritmo e uma música, como a gente observa no batuque. A capoeira, sobretudo, é também uma luta. E, por fim, para quem de repente não tem essa informação, é legal falar, a gente percebe os pés descalços entre todos, porque na época da escravização, reconhecia-se rapidamente um escravo pelo fato dele ser proibido de usar calçados. Entenderam? Tanto é verdade que quando uma pessoa escravizada conseguia a sua alforria, junto com o documento de emancipação, já vinha também um par de calçados. Vamos concluir a aula aqui mostrando para vocês de que quando a gente chega na fase republicana, a capoeira ela sofre institucionalmente, ou seja, já está no campo das leis, um violento processo de criminalização. A gente vai inclusive ler junto aqui, ó, artigo 402, né, do Código Penal. Na época era Estados Unidos do Brasil. Ai, professor, a gente era paga-pau dos Estados Unidos? Talvez a gente continue até hoje. Mas vamos ler aqui, artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. Por isso que eu termino a aula, sobretudo, lembrando a vocês que capoeira é também resistência. Fica aqui a sugestão, numa roda de conversa, onde vocês podem debater entre vocês ou com o professor, com o parceiro professor, porque a capoeira deve se relacionar com a resistência negra, sobretudo, comente, até porque hoje a capoeira ela não é criminalizada, mas ela é ainda, infelizmente, alvo de preconceito. Gente, eu me despeço aqui, mandando um abraço, a gente se encontra logo logo. Valeu pela audiência, brigadão, tchau!